Senhor, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos nos reunindo no dia de hoje para estudarmos mais uma maravilhosa lição das nossas lições da EBD, Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre de 2025, sobre mordomia cristã. E estamos próximos já ao final da nossa revista. Hoje, a lição de número 11 vai falar sobre a participação das mulheres no ministério de Jesus. Uma lição extremamente importante, uma lição que nos destaca a importância de Cristo para as mulheres, principalmente um destaque, uma ênfase muito grande que nós vamos ver no livro de Lucas, e como essas mulheres serviram a Jesus, como essas mulheres, não somente com as suas vidas, não somente através das orações, não somente através de todo o seu modo de viver, mas até mesmo através dos seus bens materiais. Então, nós vamos aprender sobre isso hoje. Eu gostaria de estar fazendo um agradecimento aqui ao nosso Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde, pela graça que Ele nos dá de estudar a Sua palavra. Também ao nosso pastor presidente pela oportunidade que nos concede estarmos gravando essa aula, pastor Moisés. E também estendo meu agradecimento ao nosso superintendente, a pastor Eli, a evangelista Elaine, que faz a edição do vídeo, todos os irmãos envolvidos com a nossa Escola Bíblica Dominical. Irmãos, eu quero fazer uma oração para nós iniciarmos essa nossa aula, pedindo mais uma vez a direção a Deus, que Ele venha falar nos nossos corações, que Ele venha nos capacitar, nos ensinar aquilo que nós temos para aprender com a palavra de Deus no dia de hoje. Amado eterno Deus, nós somos gratos pela oportunidade maravilhosa, Deus, de estarmos estudando essa lição, de estarmos aprendendo com a Tua palavra através da Escola Bíblica Dominical. Nos dê ensinamento, nos dê direcionamento, Pai. Fala conosco nesse dia, Deus. Fala, preenche os vazios dos nossos corações, preenche, ó Deus, a nossa mente com a Tua palavra, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, ser cheios de Ti todos os dias. Muito obrigado por essa lição, por essa oportunidade. E nós confiamos em Ti, ó Pai, que verdadeiramente nos conduzirá em todo esse estudo nesse dia. E assim nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, eu quero convidar a você a estarmos mergulhando nessa lição maravilhosa. Eu já fiz referência a isso. Uma lição de muito aprendizado, tem sido um trimestre de muito aprendizado, temas atuais, temas necessários para os nossos dias de hoje, temas que eles vêm nos fazer a reflexão até sobre posicionamento cristão, até mesmo sobre uma vida ministerial, sobre uma vida de servos na presença do Senhor. E que essas lições, elas possam continuar, porque elas já estão trazendo, mas que elas possam continuar aprimorando, fortalecendo a nossa fé em Cristo. E não poderia faltar numa lição sobre mordomia cristã o exemplo de mulheres ao longo da Bíblia que serviram ao Senhor, que destacaram a sua vida ao Senhor, que dedicaram sua vida ao Senhor, dedicaram seus bens ao Senhor. E eu creio que vai ser uma lição muito profunda. Deus vai falar muito profundamente conosco, assim como Ele falou comigo quando eu estava preparando essa aula, quando eu estava estudando. E Deus, o Espírito Santo, sempre vem nos fortalecer a fé e sempre nos impulsionar. Bom, nós temos falado nesse trimestre sobre mordomia cristã. E é um tema muito interessante porque é um tema que mexe até com a nossa vida de serviço cristão, com a nossa vida de entendimento cristão, sobre oferta, sobre dízimo, sim, mas sobre serviço, sobre servir, sobre a visão de reino. E a mordomia cristã ela abrange todos os aspectos da nossa vida. E é interessante que a gente não fica restrito apenas a um ponto. E de forma muito feliz, eu quero destacar dessa forma, o comentarista coloca no dia de hoje uma lição que destaca a vida dessas mulheres que serviram a Jesus. Ele vai trazer aqui um enfoque, conforme a palavra de Deus, de mulheres que dedicaram a sua vida a apoiar e ajudar e a fazer crescer o ministério de Jesus. Isso é muito interessante porque nós vivemos tempos hoje que realmente já podemos dizer que as mulheres conquistaram muito seu direito, e nós não vamos falar aqui ao longo da lição sobre feminismo, machismo, não é esse o objetivo, não é esse o foco da lição. O foco da lição
é mostrar, sim, que todos nós, sejamos homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, todos nós temos igual importância para Deus. E Jesus ele faz questão de destacar isso. Mas você pode estar se perguntando por que a gente vai falar sobre mulheres? Por que esse enfoque na vida das mulheres? Porque nesse momento em que a Bíblia foi escrita, o costume e a cultura da época desprezava e desvalorizava as mulheres. Como eu estava começando a dizer, as mulheres hoje conquistaram seu espaço e com muito esforço, com muita dedicação e de forma muito respeitosa, nós podemos valorizar, né, todo o esforço que as mulheres têm. Nós temos boas mulheres médicas, advogadas, dentistas, psicólogos. Em todas as áreas nós temos mulheres que se destacam, assim como também existem homens que se destacam. Como eu disse, não é uma lição sobre machismo e feminismo, não é isso. Mas nós queremos destacar que Jesus ele veio romper paradigmas, ele veio quebrar pensamentos que eram totalmente contrários à vida das mulheres. As mulheres, sim, nessa época, eram subjugadas, sim, nessa época elas sofriam, sim, nessa época elas eram relegadas, talvez, deixadas como um ser inferior, pela cultura da época. E aí vem Jesus, e ele rompe com esse modelo, vem Jesus, e ele valoriza o trabalho e o esforço das mulheres. É mais ou menos isso que a lição vai permear nesse dia, é mais ou menos isso que nós vamos caminhar ao longo das páginas da revista no dia de hoje. Baseado, claro, na palavra de Deus, baseado, claro, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Bom, eu não sei você, mas eu realmente acredito que, assim como eu também, tem verdadeira paixão em estar aprendendo com a palavra de Deus, entendendo principalmente aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus transformou, porque nós, como os cristãos, seguimos o exemplo de Cristo. Bom, o texto áureo, ele vai falar lá em Lucas capítulo 8, versículo 3, a história de algumas mulheres. E o texto áureo diz para nós o seguinte: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas, ou seja, com suas riquezas, com seus bens, com suas posses. Lucas capítulo 8, versículo 3. A gente pode começar a se perguntar logo no texto áureo, mas Jesus, ele sendo Deus também, sendo dono de todas as coisas, ele multiplicava pães e peixes. Ele falava que da boca, ele mandava o discípulo da boca de um peixe tirar uma moeda para servir como imposto, né? Jesus que fez tantos milagres, ele precisava de alguém que sustentasse o seu ministério. Interessante, meus irmãos, a gente começar a ter em mente que Jesus, ele, mesmo no seu ministério terreno, mesmo sendo Deus, ele se apresenta como um homem a ser exemplo. Ele vai seguir, mesmo sendo Deus, também uma vida humana. Jesus se tornou homem como nós. Então ele teve fome, teve sede, teve frio, viveu normalmente. E mesmo assim, vivendo de uma forma com a sua vida humana, ele precisava também dar exemplo. E o seu exemplo foi permitir que outras pessoas pudessem contribuir na sua obra. Permitir. E olha que interessante. Nós temos a Bíblia destacando vários homens ali, alguns sim ao lado de Jesus, mas muitos outros desprezando Jesus, perseguindo Jesus, questionando Jesus. Mas a Bíblia vem dar um enfoque agora que não era só homens, porque Jesus chama 12 apóstolos, Jesus chama os discípulos. Mas a Bíblia vai destacar para nós, e isso é muito interessante, que as mulheres sempre tiveram um papel especial também no ministério de Jesus. Nesse exemplo específico, Lucas está dizendo que essas mulheres usavam seus bens para abençoar o ministério de Jesus. Como assim abençoar? Ora, Jesus ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho, curando, fazendo milagres, e junto com ele alguns discípulos. Era necessário dinheiro para isso. Era necessário, em alguns momentos, ter uma casa para se reunir com seus discípulos. Era necessário, em alguns momentos, a gente pode citar o exemplo lá da última ceia, quando Jesus reúne com seus discípulos numa casa. Era necessário, por exemplo, dinheiro para comprar comida, dinheiro para ficar em algumas hospedagens, em alguns momentos. Então, esse
essa sustentação financeira vieram de várias pessoas que sustentaram financeiramente o ministério terreno de Jesus. E Lucas faz questão de destacar o nome de algumas mulheres. Mas eram só essas? Com certeza não. Muitas e muitas outras mulheres serviram a Jesus. Muitas e muitas outras mulheres doaram seus bens para abençoar o ministério de Jesus. Mas a lição, assim como Lucas, vamos destacar algumas apenas. Não dá para a gente falar de todas, né? E a Bíblia nem faz o relato de todas as pessoas que serviram a Jesus. Bom, por isso, Lucas faz questão de enfatizar que essas mulheres sustentavam financeiramente o ministério terreno de Jesus. Verdade aplicada. O Senhor chama mulheres e homens, a quem capacita com o poder do Espírito Santo e usa na grande obra de evangelização e edificação da igreja. Então, Jesus, o Senhor, ele chama todos. Aquele que tiver um coração disposto a servir a Jesus, vai ser chamado por ele. Então é interessante que, volto a frisar, não é falar em machismo, falar em feminismo, não é falar em homem, mulher, não é isso. É aqueles que têm um coração disponível para servir ao Senhor. Mas voltando um pouquinho no texto áureo, eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, que lá no tópico 2 a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas é interessante que o Lucas, escrevendo, ele faz questão de dizer que Joana era mulher de Cusa. Quem era Cusa? Um procurador de Herodes, que era o governador da Galileia. Meus irmãos, quem era Herodes? Herodes era um perseguidor. Herodes era contra os cristãos. Mas olha como é que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as sábias para confundir as loucas. Olha que interessante. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, ele vai ser abençoado no seu ministério terreno por uma mulher de posses que era esposa de um homem cujo grupo social que ele fazia parte perseguia os cristãos. Eram contra os cristãos. Então, mesmo no meio das coisas mais improváveis, Deus pode levantar pessoas. No meio das improváveis que Deus age. A revista não vai citar, mas nós temos o exemplo de Raabe, uma prostituta que aos olhos da sociedade era alguém desprezível, mas que faz parte, inclusive, da genealogia de Jesus. Nós temos aquela mulher em João capítulo 4, que estava à beira do tanque, e escondida ali no tanque para poder retirar água, porque provavelmente não podia conviver com as outras mulheres da sociedade, por ter uma vida dissoluta, uma vida errada. Mas Jesus, ele vai, se encontra com essa mulher, ele muda a história dessa mulher. Nós temos aquela que a Bíblia não faz nem menção do nome, mas uma pecadora que foi levada até Jesus porque estava em ato de adultério e deveria, pela lei, ser apedrejada. E Jesus, ele começa então a perguntar: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus cuidou dessa mulher. A Bíblia nem cita o nome, a gente não sabe nada mais da história dela. Então nós vemos que Jesus, ele rompe com o modelo que existia na sociedade atual. Que modelo é esse? Guarda aí a dúvida, já já nós vamos falar sobre esse modelo, o que imperava na sociedade. Bom, os objetivos da lição são 3. Reconhecer o amor das mulheres pelo Evangelho de Jesus, né? E isso é latente nos nossos dias atuais também. Eu ouso dizer que nas nossas igrejas, a maioria das pessoas que participam, que são membros, são, na sua maioria, mulheres. Ouso dizer também, não ouso, mas com tranquilidade, as nossas igrejas só se sustentam até hoje por muitas mulheres que dedicaram sua vida no círculo de oração, clamando, de joelho pela igreja, de joelho pelo pastor, clamando pela vida do pastor, clamando pela vida das ovelhas. Então, como não valorizar, como não reconhecer a importância que a Bíblia tem dado e que nós também precisamos dar ao trabalho dessas valentes mulheres que amam a obra de Deus, que se dedicam pela obra de Deus. O segundo objetivo, ressaltar a importância do ministério terreno de Jesus. Nós vamos falar sobre isso. E o terceiro objetivo, saber que Jesus valorizou as mulheres tanto como os homens. Jesus tratou de forma igual. Jesus, ele destaca ali a igualdade, né? Ele trata homens e mulheres de forma igual.
Texto de referência vai ter Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7, e Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Mateus capítulo 26 vai dizer para nós o seguinte: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Já já nós vamos entender um pouquinho melhor essa questão do unguento e vaso de alabastro, lá no terceiro tópico. De grande valor, e derramou sobre a sua cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Marcos capítulo 14, versículo 5. Deixa eu confirmar se é essa referência mesmo. Marcos capítulo 14, versículo 5. É interessante porque ele vai tratar desse mesmo assunto e ele vai dizer o seguinte, olha, porque podia vender por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. Era muito caro esse unguento. Aqui está dizendo que alguns discípulos falaram isso. Lá em João ele vai fazer referência, ele vai destacar que é Judas, os Iscariotes, que traiu Jesus, que fez esse questionamento. Judas, inclusive, cuidava do dinheiro do grupo. Mas o interessante é que no finalzinho de Marcos, capítulo 14, versículo 5, ele vai dizer, e bramavam contra ela. Então essa mulher, ela apresenta-se perante Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus, que nós estamos lendo, ela vai ungir Jesus, ela vai oferecer o seu melhor para Jesus. Mas vários dos discípulos homens que estavam com pensamento apenas nas coisas terrenas, a Bíblia vai dizer que eles bramavam contra ela. Eu achei interessante da forma como o evangelista Marcos destaca, porque a impressão que dá é assim, que eles estavam gritando com ela, como se fosse, você é louca. O que você está fazendo? Você está quebrando um vaso de alabastro com um unguento. Isso vale 300 denários. Isso é muito dinheiro, a gente podia vender e dar aos pobres. Será que realmente a preocupação era com os pobres? Não. A Bíblia vai dizer que ali a preocupação deles não era com os pobres. Jesus, ele vai dizer, os pobres vocês têm sempre convosco. Ela está aqui cuidando de mim, ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Bom, o que era esse grande valor? Deixa eu antecipar uma informação de uma vez. Esse grande valor, esses 300 denários, alguns historiadores vão dizer que era salário de 3 anos, mas a grande maioria vai falar que era 1 ano de salário de um trabalhador comum. Pensa comigo, você acumular 1 ano de salário para poder guardar num frasco um perfume. E esse perfume, quando ele era usado, às vezes em pequenas gotas, quando eu recebi uma visita muito ilustre. Mas ali nesse caso, não. Ela quebra esse vidro de perfume para poder ter acesso, porque ele era lacrado. E ao quebrar esse vidro de perfume, ela derrama todo em Jesus. Ela valoriza o que Jesus fez por ela. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, texto de referência. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Jesus, e os 12 iam com ele. Algumas viagens de Jesus iam os 12, nós vamos ter referência que vai falar de 70 discípulos junto com Cristo, mas aqui nesse caso está falando dos 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Então, Lucas aqui cita alguns nomes, mas ele fala muitas outras mulheres que serviam Jesus com suas fazendas. Vamos para a introdução, o tempo é muito curto, passa rápido, nós precisamos passar por toda a lição. A introdução vai dizer para nós o seguinte, nessa lição veremos que a participação das mulheres foi relevante tanto para o ministério de Jesus na Terra, quanto para o início da formação das atividades da igreja nos tempos apostólicos. Então, olha só, a lição ela vai percorrer tanto o início do ministério de Jesus, mas também ela vai destacar as mulheres que foram base para essa igreja primitiva. Irmão, o que é a igreja primitiva? Igreja primitiva é a igreja ali dos primórdios, os primeiros discípulos, aquela que foi fundada por Jesus, os apóstolos, os discípulos, essas primeiras pessoas que faziam parte ali da igreja, nós chamamos de igreja primitiva. Foi aquela primeira igreja ali fundada por Jesus. Bom, tal realidade, olha só que interessante. A lição vai falar da importância das mulheres nesse período apostólico, ministério de Jesus e da igreja primitiva. Tal realidade contrastava com a tendência de desprezo pelas mulheres daqueles tempos.
mas a graça e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo se manifestarem em mulheres e em homens, pois em Cristo somos um. Depois você lê a referência de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que fala que em Cristo nós somos um. A introdução ela vai dizer para nós sobre o período, naquele período as mulheres eram tratadas com desprezo. Tem vários livros que eu poderia citar de exemplo, mas eu gosto muito também desse aqui, né? Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Fala um pouquinho, esse manual é interessante que ele destaca para nós como que era a vida, o cotidiano das pessoas, como é que as casas eram construídas. Eu peguei um pedacinho aqui que fala sobre a família, e ele vem falar do papel do pai, né? O pai era como se fosse um pequeno rei do seu reino ali, que era a sua família, tinha autoridade total sobre a família. E ele fala daquela época, do período no Antigo Testamento primeiro, sobre o papel das mulheres. Olha só, o papel da mulher sempre pareceu ser de submissão ao homem. Ela se mantinha fora da vista quando havia visitantes. Chegava a visita em casa, ela tinha que se isolar, ia para a cozinha, para algum outro lugar. Ela também servia os homens da família antes de sentar-se à mesa. Então, quando nós vemos aquela situação de Marta e Maria, Marta toda fadigada, com os afazeres, nós vamos falar sobre ela, preocupada com o jantar para ser servido, no mínimo ali 13 pessoas para jantar, e ela aquela apavoramento, aquela preocupação, porque era costume da época as mulheres prepararem comida e servir primeiro aos homens, depois elas comiam. Outra coisa que era o papel das mulheres também, elas iam buscar água. Elas cuidavam também do rebanho. Nós vemos o exemplo de Rebeca, que foi dar água para o rebanho. Outra coisa, costurava, cozinhava para toda a família, e elas andavam a pé quando os homens andavam montados. Esse comentarista aqui ele vai dizer que os artistas que fazem ilustração de José caminhando ao lado do jumentinho, Maria grávida andando jumentinho, se essa ilustração fosse feita na época de José, os amigos dele zombariam dele, porque isso não era prática da época, isso não era comum. Então aqui nós estamos falando das mulheres no Antigo Testamento no primeiro momento, que fazia parte dessa cultura judaica de Jesus também. Porém, essa era a forma como a sociedade tratava as mulheres. Essa era a forma como os judeus entendiam as mulheres. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, em alguns casos a mulher ela é considerada até um ser inferior nessa época. Então nós vemos ali que era um período um pouco complicado para ser mulher naquela época. Bom, nos dias do Novo Testamento, as mulheres eram ensinadas a se submeter aos maridos. A Bíblia fala isso. Só que, mais o amor que esses deviam mostrar pelas esposas era em si uma espécie de submissão. Ou seja, isso é verdade, porque quando amamos alguém, submetemos ao que ela deseja de forma positiva, né? Colocamos sempre o outro em primeiro lugar. É o conceito da empatia. A Bíblia ensina os maridos a ter empatia, cuidar das esposas, colocar no lugar delas. E é interessante que Jesus ele vem, então, quebrar um pouco esses paradigmas, porque a sociedade da época era dessa forma. As mulheres estavam ali apenas para servir aos homens. E quando Jesus ele vem, ele começa a valorizar as mulheres, ele começa a dar valor de igual forma para as mulheres, isso começa a chocar. E a Bíblia é tão fantástica, a palavra de Deus é tão fantástica, que mesmo numa sociedade patriarcal, mesmo numa sociedade em que o destaque era todo para os homens, Mateus começa a escrever o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, para apresentar Jesus para os judeus. Então vamos entender, a cabeça de um judeu daquela época era uma cabeça patriarcal. Tanto é que a genealogia começa em Abraão e Mateus vem citando o nome dos homens. Abraão, Davi, assim vem. Fazendo a genealogia de Jesus, citando o nome dos homens. Mas olha que fantástico, mesmo no meio de uma genealogia que é escrita para os judeus e que narra que tinha que vir de uma ordem patriarcal, falando dos pais, Mateus ele coloca o nome de algumas mulheres, inclusive Raabe. Ele destaca ali o nome de algumas mulheres, 4 mulheres no meio da genealogia, justamente valorizando, destacando a importância dessas mulheres para o nascimento de Jesus.
o cumprimento da profecia do Antigo Testamento toda, ela vem destacando as pessoas por onde cumpriram a profecia, e Mateus destaca o nome de 4 mulheres no meio dessa profecia. Então é interessante, meus irmãos, que nós já enxergamos um pouco o contexto da sociedade, como é que a sociedade pensava, mas também como a Bíblia vem quebrando paradigmas e mudando esse cenário. Vamos para o tópico primeiro. As mulheres no ministério de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura mais rápida da revista e a gente vai, ao longo da leitura, entendendo alguns contextos aqui, algumas situações. As mulheres no ministério de Jesus. As primeiras discípulas não só seguiam a Cristo, como também contribuíam com seus próprios recursos com o ministério dele. Joana, Susana e outras mulheres, por exemplo, serviram o mestre com as suas fazendas. Foi o que nós lemos no texto de referência. Certamente a disponibilidade em servir e contribuir com seus bens foi uma expressão de gratidão e amor por serem sido abençoadas por Jesus Cristo, com acolhimento, perdão, libertação e cura. Então elas estavam reconhecendo, ao contribuir para o ministério de Jesus, elas reconheciam tudo aquilo que Jesus fez por elas. Ora, o exemplo de Marta, o exemplo de Maria Madalena, primeiro, no caso, Maria Madalena, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus havia expulso 7 espíritos demoníacos dela. Jesus havia curado. Então essas mulheres foram curadas por Jesus. Elas foram alcançadas pela misericórdia, pela graça, numa sociedade em que as mulheres não tinham direito a ser alcançadas dessa forma. Jesus, ele rompe com isso, ele alcança essas mulheres através da sua graça, do seu amor. Bom, 1.1, papel das mulheres no ministério. As mulheres tiveram um papel tão importante no ministério terreno de Jesus que são citadas nos 4 evangelhos. Nós temos referência em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Mateus 27, 55 ou 56. Deixa eu ler essa referência aqui. Depois em casa, com calma, você pode estar lendo também com mais detalhes. Mateus 27, 55 e 56 vai dizer para nós o seguinte: e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha que interessante, porque a Galileia, onde Jesus começa o seu ministério, ela fica ao norte do território de Israel. E a gente está falando agora que do período da crucificação de Jesus, que ela acontece na Judéia, em Jerusalém, lá de fora da cidade de Jerusalém. A distância era muito grande. Essas mulheres, elas percorreram todo o território de Israel, desde o norte até o sul, saindo da Galileia, indo para a Judéia, acompanhando o ministério de Jesus e servindo o ministério de Jesus. Então nós estamos falando aqui que elas estavam, inclusive, lá no sepultamento. Enquanto muitos homens correram, se acovardaram, fugiram, até com medo de serem reconhecidos, elas estavam lá, esperando aquele momento, buscando ali estar próximo de Jesus naquele momento. Bom, 1.1. Entretanto, Lucas é o evangelista que dá abordagem mais detalhada sobre essa contribuição, inclusive citando Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, Ana, profetisa. Ele cita a sogra de Pedro, a viúva de Naim, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Joana, mulher de Cusa, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, Marta e Maria de Betânia, a mulher paralítica e Maria Madalena. Todas essas são citadas por Jesus. Então nós vemos que todas essas mulheres, no tópico 1.1, elas que foi citada por Lucas, Lucas é conhecido como o Evangelho das mulheres, porque ele cita muitas mulheres. Nós vemos que todas essas mulheres, e eu te aconselho a ler referência, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 10, capítulo 16, capítulo 24. Todos esses capítulos vai citar esses exemplos dessas mulheres que eu falei aqui agora. O Bispo Abner o comentarista coloca aqui o Bispo Abner, Deus não criou a mulher apenas para que seja auxiliadora do homem, mas para participar ativamente na edificação e propagação da sua obra. Prova disso a quantidade de mulheres que se dedicaram em todos os tempos ao trabalho da casa de Deus.
orando, liderando e servindo com suas fazendas. Portanto, assim como as mulheres mostraram amar mais do que ao Senhor do que os seus bens, devemos ter um coração cheio de gratidão pelo que o Senhor tem feito por nós. Um coração grato atrai o favor de Deus. Então é interessante, meus irmãos, que elas serviram Jesus em várias áreas da igreja e continuam servindo, né? Continuam prestando esse ato de gratidão, de serviço a Deus. Bom, 1.2, servir é um ato de gratidão. Algumas mulheres que serviram ao ministério de Jesus tinham sido libertas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Talvez por gratidão, elas passaram a servir Jesus também com seus bens. Lucas 8:3. Essa atitude mostra que elas reconheceram a importância de investir nas coisas de Deus, é o que nós estamos falando o trimestre inteiro. No que é eterno, porque experimentaram o benefício de viver livre da dor e do sofrimento que carregavam. Além disso, Jesus deu visibilidade às mulheres em uma sociedade que as maltratava e as ignorava. Então Jesus ele mostra o seu amor, o seu cuidado com essas mulheres no meio de uma sociedade que estavam desprezando elas, que estavam maltratando elas. O comentarista coloca também um suplemento. Por muito tempo as mulheres foram postas de lado da sociedade e tratadas como pessoas de uma classe inferior. Na época em que a Bíblia foi escrita, os costumes de muitos povos refletiam o seu modo de pensar. Entretanto, Jesus Cristo as tratou de modo simples e gentil. As mulheres, que antes eram discriminadas pela sociedade, encontram em Jesus a revelação do amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Antes subjugada, antes desprezada, Jesus ele vem e ele reconhece. Mas o interessante, meus irmãos, é que quando nós falamos que homens e mulheres são chamados a servir, nós precisamos ter em mente que não adianta a pessoa ter o chamado e não querer se dedicar, não querer fazer a obra de Deus, não querer buscar a obra de Deus. Então elas tiveram o chamado de servir, mas elas entenderam a necessidade de fato servir, de prestar a sua adoração, prestar o seu culto. 1.3. A relevância das mulheres no ministério de Jesus. Maria Madalena, Joana, Susana e outras mulheres seguiram a Jesus, participando ativamente de seu ministério terreno. Enquanto o mestre e seus discípulos se dedicavam à pregação do evangelho, aquelas valorosas mulheres lhes forneciam apoio, inclusive material e financeiro. Então ali o comentarista está destacando que naquela época os apóstolos, os discípulos, eles estavam se preocupando mais em pregar. Eles tinham todo o suporte com essas mulheres que se preocupavam em lhes ajudar, inclusive financeiramente. Elas foram importantes para a divulgação da mensagem de Jesus, como ressalta o bispo Abner Ferreira. Percebemos hoje em dia que por trás de muitos pastores, sempre há valorosas mulheres os ajudando, seja com intercessão, seja com bens, seja ombro a ombro, do lado, fazendo a obra. Não podemos negar a vital importância das mulheres e suas contribuições para a obra do Senhor. Meus amados, eu citei agora há pouco o exemplo das mulheres do Círculo de Oração, mas nós temos vários exemplos. A Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus, ela é farta, ela é vasta, é um terreno muito vasto, muito amplo, de mulheres que se dedicaram à obra do Senhor. Nós temos, é muito conhecido quando nós falamos de Frida Wingre, né? Nós sempre lembramos da esposa de Gunnar Wingre, o pioneiro, que foi escritora, que se dedicou quando seu marido estava doente, ela assumiu a igreja e pregava, e cantava, e escrevia hinos, em vários aspectos. Mas não é só a Frida Wingre. Nós temos vários e vários exemplos de mulheres que ao longo da história da nossa igreja se dedicaram. Né? Exemplo da esposa de Daniel Berg e tantos outros servos e servas de Deus que fizeram essa história, que se dedicaram. E não somente no seu servir, mas liderando, sendo professores, dedicando sua vida ao estudo. Então, a Bíblia relata sobre o ministério das mulheres e eu glorifico a Deus, porque no nosso caso, na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, nós temos também uma valorização no ministério feminino. Nós reconhecemos o ministério feminino e valorizamos o ministério feminino de forma como ele deve ser. Né? Assim,
Volto a dizer, assim como existem homens chamados, existem mulheres chamadas, e para Deus, ambos estão em igualdade, né? Chamado para fazer a obra de Deus, sem impedimento para fazer e buscar a obra do Senhor. Bom, tópico 2. Jesus e as mulheres. Lucas evidenciou a importância de algumas mulheres para o ministério de Jesus, a exemplo de Joana, Marta e Maria. Nos passos de Jesus, vamos falar agora de Joana. Joana serviu a Jesus com seus bens. Ela fazia parte da elite do primeiro século, pois era esposa de Cusa, um dos oficiais de Herodes Antipas, governador da Galileia. Provavelmente, Susana estava junto com as mulheres que foram... Susana também estava junto com as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, sendo testemunhado aos outros discípulos, juntamente com Maria Madalena, sobre a ressurreição. Os relatos em Atos mostram a presença de mulheres em que se convertiam ao ouvir o anúncio da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre Lídia, por exemplo, e várias outras mulheres. O comentarista aqui coloca um suplemento que fala o seguinte: Joana era esposa de Cusa, que era procurador de Herodes, ou administrador. Um procurador, segundo alguns dicionários bíblicos, ele poderia ser uma pessoa que administrava uma fazenda, por exemplo, que administrava os bens. Ele tinha uma procuração para administrar parte dos bens do seu senhor. Este homem pode ter ficado encarregado de uma das propriedades de Herodes. Joana também é mencionada em Lucas 24:10 como uma das mulheres que, juntamente com Maria Madalena, avisou os discípulos da ressurreição de Jesus. Além disto, nada se sabe dela. O marido de Joana é mencionado somente aqui. Talvez os leitores gentios de Lucas conhecessem esse homem e a natureza do seu cargo. Lucas escreveu o seu livro para a igreja gentia, para os gentios, para trazer esclarecimento sobre o mistério de Jesus, para explicar o mistério de Jesus para os gentios. João escrito para os judeus, Marcos para a igreja em Roma, e Lucas, então, ele como terceiro evangelho, vem escrever para os gentios. E aos gentios, muito provavelmente, esse Cusa, procurador de Herodes, era alguém conhecido na sociedade, porque Lucas não faz questão de destacar. Eu vejo também a mão de Deus, porque é interessante que nesse momento aqui, pode ser, alguns historiadores acreditam nessa versão, que talvez Joana já era até viúva nesse período. E ela ali administrava os bens que ela tinha com o seu marido. Mas mesmo assim, sendo ou não viúva, é importante que a Bíblia destaca que ela era esposa de Cusa, procurador de Herodes, ou seja, alguém contrário à obra do Senhor Jesus. 2.2, nós vamos falar de Marta. Marta, a hospitaleira. Então, Joana nos passos de Jesus, Joana e Susana. Marta foi aquela hospitaleira. A hospitalidade é uma característica da vida cristã, pois expressa fraternidade, amor e cuidado um com o outro. 1 Pedro 4,9 fala sobre isso. É interessante que a questão da hospitalidade, a Bíblia destaca que, inclusive, por exemplo, quando fala lá do bispo, ele fala que o bispo ele tem que ser hospitaleiro. O que era uma pessoa hospitaleira? Uma pessoa que recebia bem. E é interessante que a hospitalidade ela não está relacionada somente a oferecer um teto para a pessoa ficar, um prato de comida. Não. A hospitalidade ela vai um pouquinho além. Porque ela vai justamente na questão de tratar bem, de ter o cuidado. A Bíblia chega a dizer que alguns hospitaleiros eles foram reconhecidos por hospedar até anjos. Como assim anjos? Pessoas que faziam a obra de Deus, que estavam buscando a obra de Deus, e alguém cuidou dele, alguém foi hospitaleiro e cuidou. E vai se descobrir depois que essa pessoa estava ali servindo a obra também. Bom, Marta, irmã de Lázaro e de Maria, é um exemplo de crente que oferece o que tem de mais valioso a Jesus. No caso dela, o próprio lar. Talvez Marta tenha se preocupado demais em sua hospitalidade, mas a verdade é que ela se empenhou para dar o melhor acolhida possível a Jesus e seus discípulos. Já era o costume da época, então, as mulheres servir. As mulheres cozinhar e servir às mesas, aos homens. Imagina agora, alguns historiadores acreditam, Champlin cita isso, que alguns historiadores acreditam que essa Marta, ela possivelmente era esposa ou viúva de Simão o leproso.
E vai nos destacar também, e a gente pode deduzir através desse texto, que Marta era a mais velha, era a dona da casa onde eles foram. Então, sendo Marta a dona da casa, que estava ali administrando, porque a dona da casa administrava essa questão da cozinha, da alimentação, os empregados estavam preparando ali tudo, ajudando. Ela, ao preparar isso tudo, ao cuidar desse processo todo, então, nós entendemos que estavam na casa de Marta. E podemos deduzir também que, como eles estavam na casa de Simão leproso, possivelmente ou Marta era esposa ou viúva já de Simão leproso. Bom, mas a Bíblia não entra muito nesse detalhe. O interessante destacar aqui que a Bíblia diz é que ela se preocupou em fazer o melhor. Afinal de contas, ela estava hospedando naquele momento Jesus. Então, muitas pessoas criticam Marta porque ela ficou preocupada com os afazeres e tudo mais e não olhou para o lado espiritual. Mas nós temos que entender que ela também, servir, também é uma forma de adoração. Ora, quantas pessoas estão, por exemplo, quando nós temos o nosso congresso, para que o congresso aconteça, para que tenha um almoço, por exemplo, de uma consagração, muitas mulheres, muitos homens, muitos servos precisaram estar na cozinha preparando o alimento. Então eles estavam também servindo e adorando, enquanto outras pessoas tinham oportunidade de estar ali adorando. Então, olha o grau de importância. Mas é interessante que ela vai ali se preocupar tanto que em algum momento ela questiona Jesus. Jesus, Maria está sentada, é errado isso. Vamos voltar lá para o mundo de Marta? Vamos voltar lá para o costume da época? Era errado. Quem ficava aprendendo, a mulher não podia sentar para aprender com Jesus assim. Quem ficava aprendendo eram os discípulos, os homens. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Maria estava ali. Se Maria estava ali, é porque Jesus era acolhedor, permitindo que as mulheres também estivessem perto ali aprendendo. Bom, a Bíblia de Estudo Cronológico ela fala o seguinte: a hospitalidade é uma arte, né? Certificar-se de que um hóspede seja bem recebido, aquecido, bem alimentado, requer criatividade, organização e trabalho em equipe. Sua capacidade de alcançar esses objetivos faz de Maria e de sua irmã Marta uma das melhores equipes de hospitalidade da Bíblia. Seu hóspede era Jesus Cristo, afinal de contas. Então Marta, ela se preocupou em fazer o melhor para receber Jesus e seus discípulos. Tem um livro que fala como ter um coração de Maria no mundo de Marta. É muito interessante. Ela faz ali algumas ilustrações, ali, autora, sobre como Marta devia estar naquele momento com seus afazeres, preocupada. Será que a carne está ficando no ponto? Será que foi servido o vinho? Será que a pessoa que está servindo a alimentação lhe cuidou? Outra coisa que nós podemos deduzir do texto bíblico também, que era uma casa grande. Era uma pessoa de posses, porque era uma casa grande, e essa casa grande tinha que ser uma casa grande para acomodar todas as pessoas. Então nós vimos ali que Marta, ela recebe Jesus na sua casa, ela prepara o alimento e ela cuida de forma hospitaleira. 2.3. Maria a agradecida. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, usou um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro. Irmãos, nardo, só para a gente entender, era uma erva aromática, tá? Da região da Índia. E era uma erva que ficava distante. Naquela época, vamos lembrar das aulas de história? Lá da quinta, sexta série, sétima série. O que as aulas de história contam para nós? Que naquela época, antes das grandes navegações, as pessoas tinham os vendedores que viajavam, buscavam algumas especiarias em alguns outros lugares, alguns outros países, e levavam as especiarias para várias partes do Oriente. Um dos lugares que se destacam, nós aprendemos muito lá em história, que se destaca com as especiarias era a Índia. A Índia era um lugar que tinha muitas dessas especiarias, que eles preparavam as especiarias. Então, naquela época, era comum as pessoas irem até a Índia, comprarem as especiarias e levarem vendendo por todo o Oriente Médio. Então, quando nós falamos do nardo, era um perfume muito caro, que ele vinha da Índia, era muito especial, e era somente as pessoas ricas, com posses, que tinham condições de ter aqueles perfumes. Tá? Mas vamos continuar a leitura aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aconteceu, vamos lá?
usou um frasco de perfume muito caro, feito de nardo puro, para ungir os pés de Jesus. Depois ela enxugou os pés do mestre com os próprios cabelos, deixando toda a casa perfumada. João capítulo 12, versículo 3. Isso aconteceu após Jesus ter ressuscitado Lázaro, irmão de Maria. Então ela mostrou sua gratidão ao ungir os pés de Jesus com um perfume bastante caro. Além disso, com essa atitude, Maria reconheceu a Jesus como Messias e Rei. O comentário bíblico do Novo Testamento fala o seguinte: esse perfume era feito de uma erva aromática, um nardo das montanhas da Índia, importado em garrafas de alabastro. Esse caro artigo importado tinha um valor que as pessoas usavam para fins de investimento, como o ouro é frequentemente usado em nossos dias. Maria pode ter ungido Jesus como seu Messias e Rei real. Ela derramou o melhor que pôde encontrar. O preço não é questão central, mas uma expressão sincera de fé e amor. Esse perfume, nós falamos na introdução, era um perfume que custava aí mais ou menos 300 dias de trabalho, um ano de trabalho, 300 denários, para alguns historiadores. Ao fazer isso, Maria estava demonstrando a sua gratidão ao ungir Jesus. Era comum naquela época, o que era o costume naquela época das pessoas ricas? As pessoas ricas tinham posses, ela tinha alguns frascos de perfumes, alguns ungüentos, naquela época, ou azeite ou unguento perfumado, e era comum, quando ele recebia uma visita, ele oferecia água para a pessoa fazer a limpeza dos pés, por exemplo, empoeirados, e pingar nas vestes das pessoas algumas gotas de um perfume muito forte, muito valioso, como forma de hospitalidade, como forma de reconhecimento da importância daquela pessoa. Mas isso só acontecia com os nobres, com os ricos. Quando Maria ela vai e derrama todo o frasco de perfume em Jesus, ela está demonstrando a importância de Jesus, e não só a importância de Jesus. Ela estava oferecendo aquilo que ela tinha de mais valioso para Jesus. Ela tinha de mais valioso, financeiramente falando, naquele momento, era esse frasco de nardo, de unguento muito especial. Então, ao fazer isso, ela apresenta ali a Jesus o que ela tinha de melhor naquele momento. E esses perfumes, só uma curiosidade, eles vinham um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro é uma mistura de gesso com outro mineral, que ele forma, por exemplo, como se fosse uma cerâmica branca, muito fina, muito, muito delicada, muito requintada. Então, normalmente, esses perfumes eles vinham nesse vaso, porque esse vaso era um frasco mais frágil, que ele era quebrado quando seria usado. Mas é o que eu falei, era usado gotas em algumas pessoas, nobres. Aqui, ela vai, quebra esse vaso de alabastro, derrama todo o conteúdo em Jesus. E normalmente esse perfume ele era tão nobre, tão caro, que dentro desse frasco ele ficava ainda dentro de uma outra caixa. Alguns historiadores diziam que ele ficava dentro de uma outra caixa de chumbo, para proteger ele na viagem, porque ele vinha da Índia justamente para essa região toda do Oriente Médio. Finalizamos assim o tópico 2. Indo para o tópico 3, vai falar do papel das mulheres na igreja primitiva. O Novo Testamento traz vários registros sobre a presença das mulheres entre os muitos convertidos e a participação delas entre os comprometidos com o exercício do ministério cristão, contribuindo assim para a disseminação da palavra de Deus e a edificação da igreja, num tempo marcado pela tendência a desprezar as mulheres. Escrevendo Paulo, todos vós, mulheres e homens, sois um em Jesus Cristo. Gálatas 3:28. Então, num tempo que Jesus estava ali expandindo o seu ministério terreno, nós vemos várias pessoas contribuindo com a obra da evangelização através de Cristo, sejam homens e mulheres. Nós vamos citar o exemplo agora de 3 mulheres também, no tópico 3. A primeira dela, Maria, um grande coração. Essa Maria aqui não é Maria, irmã de Lázaro. Essa Maria aqui do tópico 3, a Maria, irmã de Lázaro, foi o que nós falamos agora no 2.3. Essa Maria aqui no tópico 3 é a Maria, mãe de João Marcos. Quem é João Marcos? João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos.
Vamos entender um pouquinho. Bom, Maria, mãe de João Marcos, é mencionada uma única vez na Bíblia, em Atos capítulo 12, versículo 12. Nós já vamos ler essa referência. Mesmo em meio à perseguição empreendida por Herodes Agripa, olha o Herodes aparecendo aqui de novo. E Cusa, que era procurador de Herodes, sua mulher, servia Jesus com seus bens. Mesmo nessa perseguição promovida por Herodes Agripa aos cristãos, ela abriu as portas de sua casa e acolheu os crentes. É possível que Maria fosse rica ou tivesse uma condição financeira privilegiada, pois sua casa era grande o suficiente para abrigar a congregação de Jerusalém. Então ela abre a sua casa, ali começa a primeira congregação de Jerusalém. Por que congregação? Porque nós temos o templo e as sinagogas que são dos judeus, mas nós estamos vendo agora cristãos começando a se reunir também. Esses cristãos, eles não podiam se reunir no templo, porque eles eram perseguidos lá também. Esses cristãos agora, essa igreja nascente, precisa se reunir para orar, para adorar a Deus. E aí nós vemos a casa de várias pessoas sendo usada. Esse exemplo aqui da casa de Maria, mãe de João Marcos. Além de contar com a ajuda de Rhodes, sua empregada. Foi para a casa de mãe de João Marcos que Pedro se dirigiu quando ficou livre da prisão de maneira milagrosa. Atos capítulo 12. Vou fazer a leitura rápida de uma referência aqui, porque é muito interessante. Pedro, então, é preso por pregar o evangelho. E ao ser solto da prisão, para onde que Pedro vai? Justamente para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Olha só, capítulo 12, versículo 13 em diante. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rhodes saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, ela, de alegria, não abriu a porta. Ela ficou tão alegre que ela não conseguia abrir a porta. Mas saiu correndo para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. E eles começaram a dizer, olha, disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é um seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram-se. E acenando-lhes eles com a mão que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos e aos seus irmãos. E saindo dali, partiu para outro lugar. Esse Tiago que ele cita aqui era o irmão de Jesus, e pela referência que nós temos histórica, esse Tiago, irmão de Jesus, ele assume, ele ficou como se fosse o pastor que liderava a igreja em Jerusalém. Então Pedro ele foi preso por pregar o evangelho, a igreja se reunia na casa de Maria, estava orando, intercedendo por Pedro, até que as portas da prisão se abriram e Pedro foi solto. O comentarista coloca aqui um complemento que na casa de mãe de João Marcos, muitos estavam reunidos e oravam. A implicação é que o pai de João Marcos já tivesse morrido. Por que nós vamos ver várias mulheres viúvas, ainda com saúde, jovem? Vamos lembrar de novo do contexto histórico da época. Naquela época, as mulheres se casavam mais novas, entravam na fase da adolescência em torno de 15, 16 anos, elas normalmente já se casavam, elas eram preparadas para tornarem esposas já com 15, 16 anos na média. E os homens eles já eram mais velhos, porque era comum naquela época os homens trabalharem, prepararem tudo, prepararem a casa, terem condições financeiras de assumir o casamento. Quando Maria estava noiva de José, Maria provavelmente tinha essa idade, entre 15 e 16 anos, e José já era um homem mais velho. E o noivado significava que existia um compromisso e o homem estava preparando tudo para assumir a sua esposa, para de fato se casar e assumir a sua esposa. Então Maria ainda não era casada com José, ela era noiva, tinha um compromisso. E ela era muito mais nova que José, pelo costume da época. Por isso que nós vemos várias referências aqui, por exemplo, que o comentarista acredita que quando Maria, mãe de João Marcos, recebe ali Pedro, recebe na sua casa uma congregação, provavelmente ela já era viúva. Né? Assim como temos o exemplo de Dorcas e várias outras que ficaram viúvas jovens ainda. Comentários também coloca aqui. Também é perfeitamente possível que o grande cenáculo dessa casa, um amplo piso superior para os convidados, tenha sido o local onde a última ceia foi celebrada e onde aconteceu o Pentecostes. A Bíblia não traz mais essa referência, mas vários historiadores teólogos acreditam que foi nessa casa em Jerusalém em que Jesus reuniu-os para preparar a última ceia, celebrou a última ceia, e também foi o cenáculo, a casa onde estavam reunidos as pessoas lá no dia de Pentecostes.
Então, é um ponto bem pacífico entre os teólogos, entre os historiadores, que realmente essa seja a casa que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes. Bom, 3.2, Dorcas. A gente poderia falar de João Marcos e tantas outras referências, mas o tempo é curto. É interessante destacar que essa Maria, ela não somente tinha um compromisso com Jesus, mas ela ensinou seu filho. Seu filho foi alguém que serviu os apóstolos depois e alguém que, inclusive, escreveu o Evangelho de Marcos, que, pela referência que a maioria dos teólogos acreditam, é o primeiro dos 4 evangelhos a ser escritos, servindo como base para os demais. 3.2, Dorcas, uma mulher admirável. Tabita, cujo nome em grego é Dorcas, que significa gazela, vivia em Jope. Jope é a cidade de Jonas. Jope também é a cidade onde Pedro estava orando quando Cornélio recebe a visita de um anjo e manda os seus empregados até Pedro, para Pedro começar a lhe pregar aos gentios o evangelho. Então Pedro também estava em Jope, que era uma cidade marítima. Ela foi uma cidade que tinha um porto, inclusive marítima na época, um porto muito movimentado da época. Ela foi uma mulher fiel a Deus, que deixou um bom exemplo de como viver a vida cristã. Usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Atos 9:36. Dorcas era uma excelente costureira e usava esse talento recebido de Deus em benefício dos outros. Quando Dorcas morre, as mulheres que estavam ali chorando vão até Pedro e mostram para Pedro várias roupas que Dorcas fazia para doar para as pessoas pobres. Então, muito possivelmente, Dorcas também devia ter alguma condição para servir com seus bens também, ajudando as outras pessoas. Ela era muito querida pelas pessoas da cidade, pela sua generosidade, seu coração abençoador. O comentarista coloca aqui que Dorcas era uma serva que ajudava os mais pobres. Ela expressava piedade e amor ao Senhor, cuidando dos necessitados. Muitas pessoas usavam as roupas feitas gratuitamente por Dorcas, por isso todos gostavam muito dela. Dorcas amava o Senhor e fazia tudo com amor e boa vontade. Dorcas, em determinado momento, ela morre e sabiam que Pedro estava ali perto, numa cidade próxima. Eles chamam então Pedro. Alguns comentaristas acreditam, e a Bíblia também nos faz entender dessa forma, que o objetivo ali de chamar Pedro era para que Pedro fosse talvez fazer uma cerimônia fúnebre, porque a Bíblia diz que eles lavaram o corpo de Dorcas e colocaram num lugar alto, perfumaram. Falando ainda sobre unguento, sobre o perfume, era comum também naquela época usar unguento para preparar o corpo da pessoa para ir para a sepultura. Quando Maria faz isso com Jesus, Jesus ele está simbolizando e dizendo que ela já estava preparando o seu corpo para a sepultura. Porque depois que a pessoa morria, ela era lavada, no costume judaico, envolta com panos, com unguento, e as pessoas mais pobres com azeite. Um unguento especial para as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres com azeite. Uma forma de preparação, para que o processo de decomposição demorasse um pouco mais e pudesse ser feito sepultamento. Isso era um costume da época. Dorcas, então, ela morre, chamam Pedro, e Pedro, ao ver aquela situação, Pedro ele dobra os seus joelhos, ele ora, e ao orar, Jesus ressuscita Dorcas. Mas antes disso, desse exemplo, desse milagre que acontece na vida de Dorcas, nós vemos que ela já tinha um exemplo de serva de Deus cristã que cuidava das outras pessoas. Para finalizar, 3.3, vamos falar do exemplo de Lídia. Lídia também tinha um exemplo de hospitalidade, assim como Marta. Logo após ter sido batizada juntamente com sua família, Lídia hospedou Paulo e Silas em sua casa, demonstrando disposição para servir a Jesus. Paulo e Silas eles saíram na sua segunda viagem missionária e eles recebem uma visão de que na segunda viagem missionária eles deveriam ir até a Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ao fazer essa viagem, eles param numa cidade chamada Troade. E ao chegar nessa cidade, eles vão para um lugar orar, porque não tinha, muito provavelmente não tinha nenhuma sinagoga, não tinha igreja nessa cidade ainda. Mas a Bíblia nos faz entender que Lídia já era uma mulher temente a Deus, ela já conhecia de Deus, ela já tinha ouvido falar de Deus. E ela, ao sair para orar, Paulo e Silas então encontram com Lídia, prega para ela, para as outras mulheres que estavam ali, porque elas estavam na beira do rio, porque era comum usar a água corrente do rio também para lavar as roupas. E Lídia, a Bíblia fala que ela era uma vendedora de púrpura, né?
uma especialidade da cidade de Tiatira, ela vendia aquilo naquela cidade, e ela ali apresenta, então, depois que ela aceita Jesus, ela é batizada, ela convida, então, Paulo e Silas para que eles fossem hospedar na casa dela. E ela cuida ali dos apóstolos, ela cuida ali dos discípulos. Ela investiu, o exemplo que podemos tirar da vida de Lídia é que ela devemos fazer tudo como se fosse para Deus. Ela tratou bem eles como se estivesse fazendo para Deus. Ela investiu bens, tempo e amor no serviço da Igreja de Cristo, tornando-se importante para os irmãos da Igreja primitiva. O comentarista coloca que Lídia colocou em primeiro lugar o seu Senhor e em segundo plano o seu trabalho de subsistência. Ela, ao parar para receber a palavra de Deus, ao parar para cuidar dos discípulos de Jesus, ela está parando um pouco as suas atividades financeiras para justamente cuidar ali dos discípulos. Bom, o seu lar tornou-se então centro de hospitalidade e glorificação. A hospitalidade é uma virtude recomendada na Bíblia. Ela é importante porque é uma forma de prática de doar a si mesmo. Quem serve aos seus semelhantes está servindo a Deus. Os irmãos puderam perceber quantos exemplos maravilhosos de mulheres que serviram a Deus? Então, nós devemos sim valorizar o ministério das mulheres, devemos sim valorizar mulheres que dedicam a sua vida para servir a Deus. Porque eu volto lá no início da lição. O Senhor ele chama homens e chama as mulheres. Ele não faz distinção de pessoa. Chama velhos, chama jovens, chama crianças. Então, Deus ele tem a sua forma de agir. Conclusão. As mulheres da igreja primitiva tiveram um papel importante na expansão do reino de Deus. Jesus permitiu que elas convivessem com ele e seus discípulos em um ambiente de respeito e amor fraterno, o que certamente despertou nelas um senso de utilidade nunca experimentado. Por amor e gratidão, aquelas mulheres abençoaram o ministério terreno de Jesus até o fim, enquanto o seguiam. Então a lição de hoje ela traz para nós o exemplo de mulheres que dedicaram suas vidas, dedicaram os seus bens a servir a Cristo e a fazer o melhor para Cristo. Nós possamos aprender com esses exemplos. E que não só aprender com esses exemplos bíblicos, mas também valorizar quantas mulheres nós temos hoje que são servas de Deus, que atuam na liderança, que atuam na forma de servir a Deus e que têm o seu papel de destaque na obra do Senhor. Então, eu achei muito interessante, fico feliz de ter a oportunidade de estar gravando essa aula, de estar estudando com os irmãos essa aula, porque eu, como homem, posso reconhecer, e dar o meu testemunho do valoroso trabalho que as mulheres dedicam a fazer na obra do Senhor. Então, assim também, que se porventura existem ainda nos dias de hoje homens que não valorizam, que não reconhecem o chamado, não reconhecem a obra que Deus age na vida das mulheres, nós possamos também mudar o nosso pensamento. E não se trata aqui, volto a dizer, de uma guerra entre feminismo e machismo, não é isso. Trata-se de chamados para servir. E chamados para servir podem ser homens, podem ser mulheres, que nós possamos ter isso em mente. Então, eu glorifico a Deus e posso ser um testemunho vivo de mulheres que dedicam a sua vida para fazer a obra do Senhor. Eu posso dizer que eu tenho na minha casa, minha esposa, como uma serva de Deus. Alguém que tem dedicado a sua vida também a fazer o melhor para o Senhor. E assim nós conhecemos várias servas, missionárias, pastoras, anônimas, então que nós possamos valorizar, assim como Jesus também valorizou nos seus dias. Amém, amados? Você também que é mulher, que está me ouvindo nesse dia, quem sabe às vezes você se sente desprezada, eu quero ter uma palavra de Deus para a sua vida. É a palavra que Jesus valorizava as mulheres. E ele também te valoriza, ele também te ama, ele também acredita em você, ele também investe em você. Que Deus possa te usar também, que você possa, como exemplo de tantas essas mulheres que nós estudamos nos dias de hoje, ser um farol, ser uma luz no meio da escuridão, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco até hoje e divulgue os vídeos, o trabalho da nossa igreja. Quem sabe outras pessoas estão precisando ouvir essa palavra também serão alcançados através do canal AD Brasil JF. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.